Olá a todos e todas, eu sou Rayan, sou pesquisador do CBI e hoje eu vou apresentar a palestra intitulada Padronização Laboratorial da Técnica de PCR-LAMP para a detecção de Limnoperna fortunei. Nós sabemos que a rápida detecção da chegada do mexilhão dourado em um ambiente é muito importante, para que a gente consiga, então, tomar as medidas necessárias para combater ou impedir que aquele local seja, o vetor até de novas invasões biológicas. Dessa forma, o CB, então, pensou no programa chamado de Detecção Rápida e Resposta Imediata, o DRRI, no qual, a partir de um monitoramento em campo, de maneira inteligente, coleta essas amostras e leva para o laboratório. No laboratório, utilizando a combinação de 3 técnicas diferentes, a gente então detecta, a presença desse mexilhão naquela água. E, dentre essas técnicas, a gente vem destacando bastante a biologia molecular, que é a detecção via PCR. Como que acontece essa detecção atualmente? Então, inicialmente, essa água, é coletada com rede de plâncton, porque a principal forma de dispersão do mexilhão é por suas larvas, que são microscópicas, e aí por arrastos verticais e horizontais no barco, a gente coleta então essa água. Adicionamos álcool para conservar esse DNA e mantemos resfriada essa amostra até chegar no laboratório. No laboratório, essa água vai ser totalmente filtrada em uma membrana de nylon. Essa membrana, então, vai ser submetida à extração de DNA total e utilizando primers, específicos, cujo alvo é o mexilhão dourado, a gente consegue, então, amplificar esse DNA naquela amostra de água, caso ele esteja presente. E essa amplificação é realizada pela técnica chamada PCR. Vários problemas logísticos a gente tem visto com essa coleta, principalmente quanto a condicionar essa amostra e mantê-la resfriada até chegar no laboratório, principalmente dependendo da distância, do ponto de coleta até o laboratório. Características intrínsecas do ponto de coleta podem influenciar nessa amplificação, como, por exemplo, temperatura, o pH da água. Isso pode degradar naturalmente o DNA ali naquela amostra. E também a gente sabe, esse tempo, desde a coleta até o processamento e o diagnóstico em laboratório, pode demorar muito tempo, e esse tempo, então, ele é precioso, nessa detecção do mexilhão dourado. Então, pensando toda nessa logística, nessa problemática, a gente se questiona: seria possível estabelecer um protocolo molecular que detectasse o mexilhão dourado diretamente ali na água do reservatório, em campo? Então, pensando nisso, a gente recorreu à técnica chamada de PCR-LAMP, que vem de amplificação isotérmica. Essa técnica, em pouco tempo e em apenas utilizando uma temperatura de funcionamento da enzima, a gente consegue detectar se aquele DNA vai estar presente ou ausente na amostra. Aqui, no caso, se tiver presente, ficaria amarelinha, se tivesse ausência, ficaria rosinha. E quais são as vantagens de utilizar essa técnica? Primeiro, que ela é um diagnóstico rápido, simples e sensível, porque na PCR convencional, nós utilizamos apenas um par de primer. Aqui a gente usa de 4 a 6 pares de primer, fazendo com que, então, seja muito mais específico, espécie específico, essa amplificação. Além de tudo, essa reação, como eu disse, acontece em uma única temperatura. Então, a gente não precisa de um termociclador. A gente pode fazer a reação em um banho-maria. Outra coisa é a sua facilidade em visualizar a resposta. Pode acontecer no próprio tubo ali de ensaio da reação. E essa técnica ela realmente foi pensada para ser utilizada em campo ou em laboratórios menos equipados. E ela já vem sendo utilizada, por exemplo, em diagnósticos de doença, como, por exemplo, o dengue vírus, em que a gente vê aqui a reação positiva esverdeada, negativa laranja ou transparente. E essa amplificação que nós chamamos em escada também, que mostra essa amplificação positiva. Além de tudo, dependendo dos primers que a gente utiliza, é possível detectar pequenas quantidades de DNA, como foi visto aqui, para um nematóide que infecta cachorros, foi possível identificar a presença de 10 femtogramas desse DNA na amostra. Além disso, essa técnica tem sido utilizada atualmente para testes rápidos de Covid-19. Então, como que a gente pensou nesse protocolo para a LAMP do mexilhão dourado? Então, a primeira coisa foi, buscamos elementos de transposição, que são elementos repetitivos no DNA do mexilhão dourado. Para isso, a gente desenhou um set de primers, que fosse
alvo, né, tivesse como alvo esse elemento de transposição, mas que essas sequências também não tivessem similaridade acima de 65% com outras espécies de molusco, para garantir, então, uma reação espécie-específica. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi testar a sensibilidade, tanto de amplificação, quanto até o que limite de DNA a gente ia detectar com os nossos primers. Então, aqui a gente vê uma reação que acontecia a 65 graus no mexilhão dourado, os tubinhos verdes aqui indicando reação positiva, e aqui também, como a gente pode ver no gel. Então, nós percebemos que até 0,01 nanograma de DNA foi possível, né, a identificação, a detecção de DNA do mexilhão dourado numa amostra, utilizando esse par de primer. Além disso, a gente se perguntou qual que é o tempo mínimo para a gente detectar essa amplificação. Então, a gente fez testes colocando essa reação de 30 a 120 minutos e percebemos que, a partir de 60 minutos, a gente já teve uma amplificação positiva, mostrando, então, que ali em 1 hora a gente já seria capaz de ter uma resposta de um quadro de invasão biológica. Um outro teste que fizemos também foi a reação cruzada com outras espécies, para a gente ver se o nosso primer era de fato espécie específico. Então, o que deu foi que a amplificação positiva deu-se apenas na amostra que tinha DNA do mexilhão dourado. E não amplificou para espécies bivalves outros que ocorrem com mexilhão, que também são invasores, no caso a Cubícola flumínea e a Cubícola legilierte, e também não amplificou com outros bivalves, como Dreissena polymorpha e Dreissena buguense, que são mexilhão zebra e quagua, que são invasores da América do Norte, e o perna-perna, que também é um outro bivalve. Além disso, não amplificou para a Plísia, que é um outro molusco gastrópode, e a Cordilófora cáspia, que a gente sabe é aquele quinidário invasor que também ocorre com o mexilhão dourado, mostrando então que a nossa reação ela foi de fato espécie específica para o Limnoperna fortunei. E por último, nós então fizemos então um teste laboratorial com amostras ambientais coletadas em hidrelétrica. Então, fomos até a hidrelétrica de Volta Grande, coletamos 20 amostras ambientais, cada uma contendo mais de 30 larvas, e o que pudemos perceber foi que houve, né, amplificação, detecção positiva de LAMP para as 20 amostras testadas. E aqui a gente pode comparar quando a gente observa com o controle positivo dessa reação, mostrando então de fato que essas amostras então que nossos primers, então, eles funcionam também para amostras ambientais, ainda que em condições laboratoriais. Então, dessa forma, a gente percebeu que os nossos primers, eles detectam até 0,01 nanogramas. A partir de 60 minutos, a gente consegue detectar a presença do mexilhão dourado numa reação. Além disso, ela foi espécie específica e também funcionou para amostras ambientais, né, que continham ali larvas do mexilhão. E agora a gente tem que pensar como viabilizar, então, essa LAMP, né, para o campo, porque a gente conseguiu aqueles resultados todos em laboratório. Então, nós temos que pensar como fazer essa extração de DNA total em campo. E eu acho que isso está bem de acordo, né, com o que o professor Evan Guedes vai apresentar com o protótipo. E também temos que pensar a melhor forma de averiguar essa amplificação. Qual que vai ser o método de detecção para a gente conseguir ver ali, né, mais rápido possível se houve amplificação positiva ou negativa. Mas a partir desses resultados laboratoriais e pensando nesses desafios futuros, a gente está totalmente de acordo, né, com o que o CBEI pensa sobre a detecção rápida e resposta imediata, o DRRI, nessa detecção precoce do mexilhão em campo, para que a gente, então, acelere o processo de contenção da invasão biológica. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, estou aberto a responder perguntas no chat e qualquer coisa também estou aberto aí meus contatos, tá bom? Muito obrigado, ótimo evento para vocês.